Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos obras póstumas de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, estudo sobre a natureza do Cristo. E ainda estamos aqui pegando as refutações do professor Allan Kardec nos textos evangélicos que ele foi catalogando, em que comprovam a fala do nosso Senhor Jesus, informando que ele não é Deus, ele é o Filho, ele é o enviado de Deus. E hoje nós vamos começar pela citação de Lucas, capítulo 22, versículo 40 a 44. Mas antes, necessitamos elevar os nossos pensamentos para agradecermos a Ti, Senhor, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade que nos é dada, por esse espaço físico que nos acolhe, para que juntos, formando essa família OS, estudarmos um tanto mais as obras espíritas. Muito obrigada, divino amigo. Nós lhe agradecemos e pedimos a tua proteção, o amparo e a inspiração de que tanto necessitamos. E que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos lá? Chegando àquele lugar, disse-lhes: orai, essa é a fala de Jesus, a fim de não sucumbirdes à tentação. E, tendo-se afastado deles cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se, dizendo: meu Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Havendo entrado em agonia, redobrava suas preces. Veio-lhe um suor de gotas de sangue que corria até o chão. Então, aqui a gente observa, olha só a primeira palavra. E tendo-se afastado dele cerca de um arremesso de pedra, de 20 a 30 metros. Então, de duas uma. Ou Jesus estava orando bem alto para que todos pudessem ouvir. E os discípulos têm um olhar maravilhoso para detectar essa gota de sangue. Outro ponto que nos chama a atenção nessa passagem, o professor Allan Kardec está colocando aqui só para mostrar que Jesus não é divino, não é Deus. Porque ele colocou aqui assim: meu Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, né? Mas a gente percebe, eu vou aproveitar esse texto, quando ele diz assim: afasta de mim este cálice, se o quiseres, meu Pai, se quiseres. Mas a gente deixa bem claro que Jesus, em várias passagens, ele diz: o meu Pai quer que eu me entregue aos judeus. Lembra disso? E ele, inclusive, falou tudo o que ele ia passar. Então, aqui no final, ele diz assim: apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Gente, um Cristo não se enfraquece, não titubeia, não tem medo absolutamente de nada. É o Cristo. Então, a tia, ela está dizendo que Lucas inventou? Não. A gente está dizendo que pode ter tido realmente uma licença poética, ou até mesmo, quem sabe, nas traduções, alguém decidiu inventar um pouquinho. Não é verdade? Mas nós não sabemos. Vamos para o próximo? Ainda é Mateus capítulo 27, versículo 46. Esse aqui, então, nossa. Pela hora nona é 3 da tarde, 15 horas, tá? A hora nona. Então, às 3 horas da tarde,
soltou Jesus um grande brado, um grande grito, dizendo, então um grande grito, parece que ele se desesperou, não, aumentou o som da voz e disse, Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Aí a gente diz, pronto, Jesus se desesperou e ainda ficou questionando Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, mas isso em verdade, ele está cantando o Salmo de Davi, o Salmo 22, que fala do Messias sofredor. Então Jesus estava em uma cruz, crucificado, pregou mãos, pregaram os pés, e ele cantou o Salmo. Por quê? Para que o identificasse que ele era o Messias, mas o Messias sofredor. Então, Salmo é música. Então, é só você ir. Salmo de Davi, número 22, que você vai ver lá. Eli, Eli, lama sabatani. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste, dependendo da tradução. Estamos juntos? E mais uma vez, Kardec colocou, mostrando que ele e o Pai, né? E aí tem Marcos, que repete também. Marcos também fez a mesma anotação. E pela hora nona, lançou Jesus um grande brado, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? As passagens seguintes poderiam ensejar alguma dúvida e levar a crer numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus. Mas, sem falar que não poderiam prevalecer contra os termos precisos das que precedem, trazem consigo a própria retificação. Parece assim que vai dizer que é uma pessoa, mas o próprio texto retifica. Então vamos ver aqui. Evangelho de João, 2 Evangelhos de João. Perguntaram-lhe, quem és tu então? Jesus lhe respondeu, sou o princípio de todas as coisas. Eu que vos falo, tenho muitas coisas a dizer-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu só digo aquilo que dele aprendi. Então, no início, sou o princípio de tudo, aí vai dizer, pronto, é Deus. Mas se nós formos estudar o livro A Caminho da Luz, a gente tem um subsídio muito melhor para entender. Porque Jesus é o co-criador. Quando diz lá, e Deus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança, e aí vem João Evangelista e diz, o verbo se fez carne. Então, nesse processo da cocriação, Jesus sim construiu o planeta Terra. Mas a gente sabe que a matéria elementar primitiva, ele não constrói. Então, ele é um co-criador. Mas a matéria elementar primitiva, quem constrói é quem? Deus. Por isso, a trindade universal. Deus, Espírito e matéria, que é essa matéria elementar primitiva. Entende? Então, os Cristos são co-criadores do universo. Mas eles não têm como criar qualquer planeta sem a matéria elementar primitiva, que é o fluido universal. Isso está muito bem explicadinho no livro A Caminho da Luz. Gente, quem és tu então? Jesus lhe respondeu, sou o princípio de todas as coisas. Né? Se referindo à terra. E aí tem ainda o Evangelho de João. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. Então, e a gente também já consegue entender isso. Aí eu pego o livro Consolador. Jesus reflete Deus 100%. E a vontade do Cristo é a vontade de Deus. Logo, Ele e o Pai são um. Como ele diz aqui, somos um. Não há divergência entre o que Jesus quer e a vontade de Deus. Estamos juntos?
E aí comenta o professor Allan Kardec: isto significa que seu pai e ele são um pelo pensamento, pois que ele, Jesus, exprime o pensamento de Deus, visto que tem a palavra de Deus. E isso está muito bem explicadinho no livro Consolador, que também está no nosso canal. E ainda ele pegou a passagem de João capítulo 10, versículo 31 a 38 primeiro. Então os judeus tomaram de pedras para lapidá-lo. Jesus lhes disse: tenho feito muitas obras boas diante de vós, pelo poder de meu Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Eu fiz coisa boa, vocês querem me lapidar por quê? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que te lapidamos, mas por causa da tua blasfêmia, porque, sendo homem, te fazes Deus. Jesus lhes replicou: não está escrito na vossa lei, tenho dito que sois deuses? Porque ele está citando aqui o Antigo Testamento. Vós sois deuses? Está lá no Antigo Testamento. Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus era dirigida, e não podendo a Escritura ser destruída, como dizeis que blasfemo? Eu, a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo, porque disse que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Se, porém, as faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de saberdes e credes que meu Pai está em mim e eu nele. Tá vendo? É lindo a gente ler o texto com conhecimento espírita. E aí a gente passa a entender verdadeiramente a fala de Kardec quando diz: Jesus é a porta e o Espiritismo a chave para abrir essa porta. Em outro capítulo, diz Kardec, dirigindo-se a seus discípulos, diz Jesus: nesse dia, reconhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Para eu refletir Deus, quem é a minha referência? É Jesus. Por isso é que Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o meu modelo, meu guia, o tipo mais perfeito é o Cristo Jesus, a quem eu tenho que copiar. Então, pautado nessa lição, vem: reconhecereis que estou em meu Pai. Jesus está com o papai? Sim. E vós, nós, em mim. E eu estarei em vós, mostrando as atitudes. Porque a minha atitude no bem reflete quem? O Cristo, porque ele é o exemplo. Ele é o modelo perfeito a quem eu tenho que copiar. Faz sentido? Destas palavras não se deve concluir que Deus e Jesus são uma única entidade, pois, de outro modo, também se teria de concluir das mesmas palavras que os apóstolos e Deus eram um. Comentário do professor Allan Kardec. Muito bom, né, gente? Como é gostoso estudar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É lindo a gente ler o texto com conhecimento espírita. E aí a gente passa a entender verdadeiramente a fala de Kardec quando diz: Jesus é a porta e o Espiritismo a chave para abrir essa porta. E tendo-se afastado dele cerca de um arremesso de pedra, de 20 a 30 metros. Então, de duas uma. Ou Jesus estava orando bem alto para que todos pudessem ouvir, e os discípulos têm um olhar maravilhoso para detectar essa gota de sangue. Ele diz assim: apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Gente, um Cristo não se enfraquece, não titubeia, não tem medo absolutamente de nada. É um Cristo. A gente está dizendo que pode ter tido realmente uma licença poética
Ou até mesmo, quem sabe, nas traduções, alguém decidiu enfeitar um pouquinho, não é verdade? Mas nós não sabemos. Aumentou o som da voz e disse: Eli, Eli, lama sabatani. Ele está cantando o Salmo de Davi, o Salmo 22, que fala do Messias sofredor. Então Jesus estava crucificado e ele cantou o Salmo, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Para que o identificasse que ele era o Messias, mas o Messias sofredor. Então, Salmo é música. Jesus é o co-criador. E aí vem João Evangelista e diz: o verbo se fez carne. Então, nesse processo da cocriação, Jesus sim construiu o planeta Terra. Então, ele é um co-criador. Mas a matéria elementar primitiva, quem constrói é Deus. Por isso a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria, que é essa matéria elementar primitiva. Então, os Cristos são co-criadores do universo. Mas eles não têm como criar qualquer planeta sem a matéria elementar primitiva, que é o fluido universal. Jesus reflete Deus 100%. E a vontade do Cristo é a vontade de Deus. Logo, ele e o Pai são um. Não há divergência entre o que Jesus quer e a vontade de Deus. Para eu refletir Deus, quem é a minha referência? É Jesus. Por isso é que Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o meu modelo, meu guia, o tipo mais perfeito é o Cristo Jesus, a quem eu tenho que copiar. Porque a minha atitude no bem reflete quem? O Cristo, porque ele é o exemplo. Ele é o modelo perfeito a quem eu tenho que copiar. Muito bom, né, gente? Como é gostoso estudar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, à espiritualidade amiga e ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão hoje à luz da doutrina espírita. Graça te damos, Senhor.